Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em nossa aula, mais uma a respeito da questão da memória histórica, do nosso resgate dessa memória, preservação, conservação. E diante de tudo isso, nós queremos trazer à baila, trazer à luz, uma série de aulas a respeito da civilização, da nossa história, do cristianismo, até o presente momento. Tudo bem? Vamos lá. A aula de hoje gostaria de salientar a questão dos chamados monumentos sepulcrais, os sepulcros, também chamados de catacumbas. Gostaria de dizer, entremeados a uma aula já anteriormente aqui explanada, que a arqueologia cristã é uma ciência histórica que estuda todos os restos monumentais dos primeiros tempos da antiguidade cristã. É o ramo dentro da ciência arqueológica cujo objeto ele se detém no estudo dos antigos monumentos cristãos. Podemos entender então com isso, com todos aqueles testemunhos, ou seja, de monumentos não escritos da atividade feita, desenvolvida pelo homem, em nosso caso, da atividade dos primeiros cristãos. A missão então da arqueologia cristã é conhecer as manifestações plásticas da fé primitiva e assim contribuir a alcançar uma ideia, ou seja, a mais precisa possível do modo de vida e das vicissitudes da história, principalmente da cristandade em seu primeiro desenvolvimento, o aspecto inicial que os constituía desde a época dos apóstolos. O objetivo então dessa arqueologia, de entender essa arqueologia cristã, tal como se diz, é investigar tudo o que seja possível relativo às maneiras, os costumes dos primitivos cristãos a partir dos monumentos da chamada antiguidade. Ou seja, isso é um aspecto importantíssimo para que possamos tomar noção de que o primeiro a iniciar essa exploração sistemática dos antigos cemitérios romanos, catacumbas, foi o pai da arqueologia cristã, nada mais nada menos que Antônio Bosio, nascido em Malta em 1575. Ele foi colocado logo cedo, em idade muito tenra, em contato, devido ao seu tio, Roma, já que era procurador dos cavaleiros de Malta. Aos 18 anos, mais ou menos, se interessou e foi atraído pelos estudos dos primitivos monumentos sepulcrais romanos. E desde então, até sua morte em 1629, num período de 36 anos, dedicou sua vida à exploração das catacumbas. 3 anos depois de sua morte, em 1632, os resultados dessas explorações e estudos se fizeram conhecer por todo o mundo, mediante uma publicação italiana, denominada Roma Sotterranea, editada pelo Oratoriano Severano e publicada por patrocínio da Ordem de Malta. O grande mérito, então, desse trabalho foi ser reconhecido logo de imediato e levou à publicação em latim por Aringue em 1651, para o benefício de todos aqueles que gostavam desse trabalho pela Europa. A partir daí, a questão do cristianismo se absorveu no entendimento, no conhecimento histórico dos usos e costumes desses povos, se difundindo, e o que modificou aqueles que se opunham a essa doutrina. Entendê-la, conhecê-la mais a fundo. Isso também ocorreu através da exumação de corpos dos cristãos defuntos, que foram empregados a princípio de seus modos judeus e pagãos. Contudo, pouco a pouco foram aparecendo tipos próprios que não foram deixados longe dos condicionamentos históricos. O Papa João Paulo II fala da espiritualidade das catacumbas nesse sentido, da questão a vinda do terceiro milênio. Por exemplo, as perseguições é o fato jurídico a ser a tumba um lugar respeitado pela lei, e a Inquisição Judicial. Também se chamam as catacumbas de Roma subterrâneas. Esses subterrâneos, o que eram esses subterrâneos? Os subterrâneos foram um lugar de culto, basicamente, ademais de enterro dos cristãos, onde eram colocadas essas pessoas. Não é? Em época de perseguições, era também um lugar de proteção, onde se defendiam, se escondiam, já que estavam protegidos por uma lei romana que proibia a entrada ali dos perseguidores. Era como um direito de asilo, pois o direito romano então ele tinha por sagrado e inviolável qualquer sepultura que ali fosse, com independência do credo religioso do falecido que ali estivesse.
Se supõe então que as catacumbas como locais de enterro foram construídas antes da morte então de São Pedro. E aí que temos uma atenção especial a entender que a lei romana, desde a época da República, proíbe que se enterre e conserve cadáveres dentro das cidades, pois essa mudança protege esses, ordenando que ainda os parentes daqueles que morreram ajusticiados ou chamados executados têm direito a recolher os despojos que ali se encontram, esse no qual se baseou José de Arimateia para pedir o corpo de Jesus à mercê de se conservar esses restos martiriais. E se declara sagrado, então, todo lugar de posse de uma catacumba. Esse fato, então, foi ao redor das cidades, especialmente nas vias de acesso, surgissem numerosos lugares de enterro desses familiares. Também existiam chamados colégios de sedenantes, chamados columbários, edifícios que eram constituídos por paredes com nichos, né, para colocar as ânforas ou as urnas com as cinzas obtidas do cadáver a ser queimado. A esses lugares, então, de enterros corresponde um espaço limitado, que cobrir-se completamente de tumbas, mausoléus e outros edifícios funerários, que veremos mais à frente em alguns outros estudos sobre epigrafia e inscrições da arte paleocristã. O único modo de não invadir esses terrenos circunvizinhos era introduzir-se numa vertical do terreno, por meio de galerias, que geralmente começavam com os hipogeus já existentes, que eram edifícios funerários, como a sala enterrada, e outra que era colocada superior sobre a terra. Assim surge uma rede intensa, extensa, de galerias, de nichos, nas paredes, nas tumbas, de cubículos familiares, que recebe os nomes, então, ali sim, de catacumbas. Os primeiros monumentos dos primitivos cristãos são encontrados nas catacumbas de Roma. A parte mais antiga data do primeiro século da era cristã. Assim que qualquer informação que proporcione nos dá uma melhor clareza do período apostólico. Deve também ter-se presente que todos esses monumentos são de caráter fúnebre. Nada pode esperar encontrar, então, nessas inscrições dos modernos cemitérios católicos, coisas atuais que temos em nossas cidades, por exemplo. Além de uma exposição completa de teologia católica, em tão pouco podem ver-se exposições de dogmas, os afrescos, inscrições das catacumbas. Qualquer informação que razoavelmente possa esperar-se desses ditos monumentos deve ter relação com as ideias sobre a questão da morte que instavam as mentes daqueles que ali erigiam. Dentro desse alcance, um pouco mais além disso, os monumentos são perfeitamente claros. As inscrições e pinturas das catacumbas, ou mesmo que os sarcófagos talhados do século IV e posteriormente, exibem de maneira inequívoca as crenças de seus autores acerca da existência do mais além dentro dessas tumbas. Falamos muito a respeito de catacumbas agora, mas o que seria catacumba? Bom, a palavra catacumba, então, ela procede do grego katá, cumbem, junto à cavidade. Então, os romanos chamavam assim a depressão existente na Via Ápia, frente ao circo de Magêncio, em onde, a princípios do século III, se escavou um hipogeu, um sepulcro subterrâneo, que chamou por ele ad catacumbas, denominação desta, posteriormente, a todos os cemitérios que estão abaixo do solo. Tá certo? Não? Ou seja, a catacumba, então, é do grego catacumba junto à cavidade. Esses cemitérios, então, que estão abaixo do solo. As catacumbas, então, estavam formadas por galerias subterrâneas, consideravam anchuras, essas larguras, vamos assim dizer, alturas segundo o tipo de terreno de onde eram escavadas. Elas podiam ter desde uma superfície até um certo limite. E logo, então, se seguia em profundidade com vários pisos. Vários pisos. Eram umas vias, depois iam para vários pisos. As galerias, então, eram chamadas de ambulacras. E o que construíam os fessores, que significavam os chamados sepultadores, os coveiros, que hoje nós temos esse nome. Foram aqueles homens cujo ofício e trabalho, então, a parte dele consistia em cuidar dos cemitérios de Roma e enterrar os cadáveres, tanto pagãos como cristãos. Muito prontos, esses últimos tiveram uma situação especial dentro da organização, então, eclesiástica.
Também podemos denominar aqui de criptas, ou seja, nas paredes dessas galerias se lavravam, escavavam, né, buracos, muito buracos, de distintos tamanhos, geralmente retangulares ou suficientemente largas para conter um corpo ou mais, geralmente da mesma família, em decúbito supino. Tá? A esses buracos se chamam também de lóculos. Outras vezes se escavavam na parede dos subterrâneos espaços maiores, chamados cubículos de plantas quadradas, e em seu interior tumbas mais amplas, chamadas de arconsólios, que se decoravam com pinturas diversas. Aí vem um pouco da questão da, queremos falar numa futura aula, da arte paleocristã, né, que nasceu desse processo das catacumbas. Nessas catacumbas, a igreja é com frequência representada por uma mulher em oração, os braços estendidos em atitude de ser orante. Isso se encontra também, porque estou a dizer, do Catecismo da Igreja Católica, do número 1368. Foram muito usadas também no século I e III, basicamente no século III, para enterrar os corpos dos mártires. Então se tratava geralmente de uma cavidade aberta na rocha viva, coberta com mármore e colocada a uma altura de uma mesa ordinária para utilizar como altar, onde então se celebrava uma missa. As paredes laterais elas se revestiam com frescos alusivos aos mártires ali enterrados, ou seja, pinturas que ainda se conservam em bom estado, apesar da destruição a que em diversas etapas históricas têm sido submetidas as catacumbas. Os diversos pisos estavam unidos por meio de escadas encravadas na pedra ou na terra, chegando até 5 pisos, para se dizer, sobrepostos nesses processos de galerias das catacumbas. Ou seja, eram muitos cristãos. Né? A princípio, então, o grande problema das catacumbas devia ser a possibilidade de umedecimento desses locais. Mas seus construtores pronto estavam, descobriram que escavando em terreno firme se evitava toda essa possibilidade. De fato, se abriam então poços de ventilação, saídas dissimuladas, às vezes muito longe do lugar principal das catacumbas, com possíveis lugares de acesso em épocas de perseguição. Não temos que duvidar ou esquecer, ou não deixarmos de estarmos atentos que foram por ali que tiveram então suas reuniões dos primeiros cristãos, as liturgias ali se fizeram dos cristãos, para evitar que fossem descobertos pelos romanos. Ali o sagrado se fez junto à aparência da morte, da vida, né, da força de vontade de ali preexistir. Desta forma se escavaram os cemitérios subterrâneos das comunidades cristãs de Roma. Dos estudos modernos, podemos deduzir que as catacumbas romanas medem centenas de quilômetros de longitude e que, se puseram em linha todas as galerias longitudinais, daria para cobrir a Itália até inteira dessa forma. Se calcula que quase 2 milhões de corpos foram enterrados nelas. E ainda há muitas galerias a serem exploradas, viu? A mais conhecidas catacumbas são chamadas de Calisto, tem a de Priscila, São Sebastião, Inês, Priscila e Domitila. Queremos depois falar de cada uma delas. Nomes chamados dos primeiros cristãos que fizeram doação dos terrenos e que foram construídas, enterrados por seguidores de Cristo. O período então de maior atividade das catacumbas correspondeu mais ou menos por volta do século IV, na época de São Damásio, 336 a 384. A recordação dos mártires, todavia recente, se empreende das catacumbas, tanto obras para honrar seus restos, para como procurar sepulturas próximas a eles. O caso das catacumbas vem com a paz constantiniana, que dá início ao Edito de Milão, o Edito de Milão, no ano de 313, que onde se dá o triunfo do cristianismo como religião de Estado e a aparição das basílicas martiriais, a qual também falaremos numa próxima aula, de modo que se prefere que os enterros superficiais em torno dessas basílicas ali acontecessem. Contudo, há umas ferramentas, há colocações a mais a serem trabalhadas, observadas a respeito das catacumbas até o período do século VII pelos historiadores. Com as invasões bárbaras contribuíram no traslado das relíquias mais valiosas das catacumbas. Gostaria de aqui salientar um trecho de João Paulo II no discurso da Comissão Pontifícia de Arqueologia em 1996, no dia 7 de junho, quando diz que
Apesar de que, a causa das invasões bárbaras, as catacumbas conheceram uma espécie de abandono forçoso, algumas delas seguiram sendo meta interrompida de peregrinações. Durante os séculos da alta medievalidade, as áreas onde se conservam os sepulcros dos mártires se converteram em lugares de devoção para os peregrinos procedentes da Itália, Europa e até toda a costa do Mediterrâneo. Ou seja, para João Paulo II isso foi importante. E essas foram muitos casos cerrados, fechados, para evitar a destruição, com o tempo de se perderem sua localização, sendo que atualmente há muitas ainda a serem descobertas. Enfim, podemos depois entrar em outro território, que é falar um pouco mais das outras catacumbas. Todas elas. Ficamos aqui. Espero que tenham um conhecimento a mais a respeito desta nossa temática, entendido a respeito das catacumbas e como os primeiros cristãos ali conviviam com o seu aspecto de vida e morte, liturgia, vida, de cristianismo, de uma nova fé. Um grande abraço a todos.